Nossa, antes do teu diagnóstico de autismo, você não agia assim, não? Essa é uma frase que muitos de nós autistas ouvimos assim que a gente começa a contar para as outras pessoas, principalmente para membros da família, que recebemos o diagnóstico de autismo. Muitos familiares começam a questionar sobre o fato de que antes a gente não agia de determinada maneira e depois do diagnóstico que a gente começou a fazer ou demonstrar características que são conhecidas para o autismo. Por exemplo, antes você ficava aqui na sala conversando com a gente, agora a gente chega e você já vai se isolar. Ou, antes eu me olhava nos olhos, agora você não fica olhando mais. Antes você não ficava mexendo a perna e tal, agora você mexe a perna, você fica mexendo os braços, você fica andando de um lado pro outro. Antes você ia em todas as festas e reuniões da família, agora você vai em uma ou outra. E hoje eu vou explicar um pouquinho os dois lados, do porquê que familiares começam a dizer isso e por que que nós começamos a agir de uma forma que as outras pessoas pensam que a gente está mudando o nosso comportamento. Durante toda a nossa vida, principalmente de pessoas autistas que não tiveram diagnóstico na infância, na adolescência, a gente aprende uma habilidade muito importante de observar as outras pessoas. A gente vê, como que eles estão agindo assim? Então é pra fazer isso aqui. Como eles estão aqui? Então eu vou fazer isso aqui. Que é o masking, né? Então a gente passa a nossa vida inteira mascarando comportamentos, por mais que por dentro a gente esteja com uma dificuldade gigantesca, por fora, pra gente se encaixar, pra gente fazer parte, pra gente não ser o estranho, não ser o esquisito, a gente mascara, a gente finge ser o que a gente não é. A gente finge gostar de coisas que a gente não gosta e com isso a gente acaba tendo muito sofrimento. A gente tem shutdown, a gente tem meltdown, que são as crises. A gente sofre muito e esse sofrimento, principalmente antes de um diagnóstico, antes de a gente ter esse conhecimento, esse sofrimento, ele geralmente acontece só quando a gente está sozinho. Ou seja, a gente está lá interagindo, agindo igual todo mundo gostaria que a gente agisse, mas na hora que a gente está sofrendo, a gente sofre sozinho, calado e ninguém sabe que a gente sofreu por aquilo. Então, quando a gente começa a explicar para as pessoas, olha, eu tenho um diagnóstico, isso me incomoda, eu não gosto disso, isso faz mal para mim, as pessoas, os familiares, as pessoas próximas vão achar estranho. Como se você nunca reclamou antes? Como se eu nunca te vi sofrer antes? Como você está me falando que agora que você teve esse diagnóstico, que você está sofrendo? Então elas não conseguem entender que a gente tinha essa capacidade, a gente tem essa capacidade enorme de mascarar o nosso comportamento, de esconder os nossos sofrimentos, de sofrer sozinho, para a gente não dar mais motivo para falarem da gente. E agora a outra vertente, quando a gente recebe o nosso diagnóstico, um peso gigantesco sai das nossas costas. Consequentemente, a gente começa a se entender mais, a gente começa a se aceitar mais, a gente começa a aprender a dizer não, a gente começa a escolher o que vale o nosso esforço, o que vale uma crise depois, a gente tem esse direcionamento. E aí a gente começa a se impor mais. E com isso, pelo fato de a gente ter esse conhecimento sobre o nosso diagnóstico, a gente acha que as outras pessoas vão entender também logo de cara, porque pra gente foi muito libertador, sabe? A gente passou todo esse tempo sofrendo, então falar para as outras pessoas que finalmente a gente tem uma resposta, pra gente é muito básico, muito claro, é muito óbvio que as pessoas vão entender. Mas infelizmente não é o que acontece, então a gente começa a falar, olha, é que eu não gosto mais, me faz mal ficar interagindo com tantas pessoas aqui na minha casa, então eu preciso ter momentos que eu vou sair, me isolar um pouco, ficar na minha, recuperar minha energia. A gente começa a saber verbalizar isso, coisa que antes era muito difícil, quase que impossível. Agora a gente tem um motivo, a gente tem um porquê, a gente tem uma resposta, a gente tem uma explicação. Então não é que depois do diagnóstico a pessoa fica mais autista. Depois do diagnóstico a pessoa para de mascarar tanto quanto ela mascarava antes. Infelizmente, muitos de nós, o masking tá meio que faz parte de nós. Então, volte e meia, a gente até esquece que a gente não precisa mais estar mascarando, fazendo o masking. Mas
a gente começa a, sim, a parar de fazer coisas que, tipo, por exemplo, antes eu me incomodava, eu, tipo, ficava, uma das minhas estereotipias é chacoalhar, né, minha perna, meu pé, e eu ficava, tipo, ai, não posso chacoalhar, e eu ficava nervosa, e eu precisava, eu preciso, liberar minha energia e tal. E eu me controlava pra eu não ficar chacoalhando minha perna, ou pra eu não ficar apertando uma caneta, ou pra eu não ficar mordendo alguma coisa. E depois do diagnóstico, nossa, eu chacoalho minha perna, não tô nem aí se vão olhar estranho, se vão ficar, que é isso? Inclusive com a minha filha, tipo, se ela faz muito flapping, né? Então, essa é a estereotipia mais marcante dela. E se ela tá fazendo na rua, deixe que faça, deixe que ela tá se regulando, tá ok, tá tudo certo, as pessoas que vão lidar, né, com os problemas dela, então a gente meio que coloca assim, tipo, tá, agora eu posso ser eu. Então, familiar, se você tem, né, um familiar autista que você tá com esse pensamento, tipo, nossa, agora ficou mais autista, não julgue essa pessoa. Na verdade, acolha essa pessoa para que ela fique o mais. Para que ela seja o mais ela possível com você. Você só tem a ganhar com isso. Eu não tô falando que não é para você incentivar essa pessoa a, né, enfrentar os desafios dela, a quebrar barreiras. Não tô dizendo isso, mas assim, aceite a pessoa do jeito que ela é. Filho, você quer ir lá pro teu quarto rapidinho ali, daqui a pouco você volta, fica lá uns 10 minutinhos, né? Recupera energia, daí volta um pouquinho. Ou filho, vai vir uns amigos aqui da mamãe, se quiser ficar no quarto, pode ficar, eu posso trazer um lanche pra você. Ou, filho, eu gostaria que você pelo menos fosse dar oi lá pro pessoal, será que tem como? Ok? Sabe, tipo, você verbalizar isso, você mostrar para o seu familiar que você entende que não é frescura, que não é manha, que não é birra, que não é malcriação, sabe? Que você entende que é algo que vai além. A pessoa vai ter mais, tipo, eu como autista, eu teria mais vontade, tipo, nossa, fulano tá entendendo tanto isso em mim, não, acho que eu vou me abrir mais com ela, acho que eu vou fazer mais algo que ela iria ficar feliz, sabe? A gente vai ter mais ânimo ainda em querer agradar ou fazer algo pela pessoa. E é isso, gente. Conta aqui nos comentários como que você se sente com familiares, como que você se sente mascarando, como que foi pra você essa questão de mascarar depois do seu diagnóstico. E me conta também se você já ouviu alguma dessas frases. Vamos dar uma conversada aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!